sejam bem-vindas ao nosso programa Chá de Maracujá. Eu sou a jornalista Diana e eu sou a psicóloga Maribel. Nesse episódio, nós duas vamos conversar um pouco sobre a história da Maribel, o que levou ela a querer ir para esse lado da psicologia. Então, vamos começar lá do início. O que primeiro te levou a querer ser psicóloga? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre a psicologia, a minha carreira, minhas escolhas, eu necessariamente preciso conversar um pouco sobre meus pais. Eu sou a quarta filha, né? Sou a pequenininha, digamos, não. E meus pais, eles eram agricultores em uma época, isso, digamos, meio século já, 55 anos por ali, onde a agricultura ainda não era mecanizada. E eu me lembro que minha mãe trabalhava muito, ela e meu pai trabalhavam muito, porque o trabalho era todo braçal, eu era pequenininha na época, não lembro direito, né? Mas enfim. Mas uma das coisas que sempre eu escutei desde o início da minha vida foi: os meus filhos não terão esta vida e terão prosperidade, e terão suas profissões, porque na época minha mãe não considerava ser agricultora como uma profissão. Era como se aquilo fosse um castigo, sei lá, não era uma coisa, era um fardo, tinha que fazer, não tinha outras escolhas, né? Então esse foi, eu acho que a minha primeira motivação para estudar, eu me lembro muito disso, né? Sempre ela dizia: vocês vão estudar e vão ser alguém. Então na minha cabeça ser alguém era ter uma profissão, mas na época ele não pensava muito em psicologia, né? Fui pensar isso um pouco mais tarde, quando eu fiz a opção pelo curso. E de 4 filhos, realmente ela estudou todos, né? Então, eu tenho o meu irmão mais velho que fez ciências contábeis, depois fez direito, hoje ele é um empreendedor no ramo do imobiliário. A minha irmã, que já faleceu, fez odontologia, né? Era digamos, menina dos olhos da família, porque é aquela que prosperou, aquela que, né, escolheu uma profissão assim que dava muito dinheiro na época, enfim. A minha outra irmã, ela foi, até hoje, ela é professora aposentada, mas professora de matemática, né? Enfim. Então, a gente vagou muito por isso, assim, eu me lembro dela falando muito isso. Tá? A tua mãe insistiu muito, então, nos estudos de todos os filhos? E ela fez também isso, né? Porque eu me lembro que ela escreveu o nome, meu pai também. E aí, na época, tinha o tal de Mobral, né? Que era um movimento para ensinar adultos. E aí, eu, pequenininha, eu ia com eles para a escola à noite. E ela fez o primeiro grau, o segundo grau, né? Hoje já é diferente, né? Mas ela aprendeu a escrever e aprendeu a ler depois de adulta, né? Então, ela acabou estudando e ela dizia assim, o sonho dela, o grande sonho dela era ser jornalista. Não sei de onde ela tirou isso, né? Hoje eu tenho uma filha jornalista. Mas, enfim, acho que estas coisas, todas as nossas escolhas, elas perpassam muito nossa história. A gente representa algumas coisas na nossa vida. E a minha mãe, sem querer, ela foi uma das minhas primeiras psicólogas, porque ela me conduziu. E nessa condução, muitas vezes, eu me pego pensando assim que eu nunca estou pronta o suficiente. Então, culpa dela, não, mas a exigência que ela tinha para conosco, ela era diferente, né? Era uma exigência para a gente poder ser alguém. E essa exigência, meu cérebro fez a leitura: para ser alguém eu tenho que ser perfeita. E aí eu comecei a estudar, né? E na escola, por exemplo, feiras de ciências, eu me lembro de ter arrematado todas as feiras de ciências que existiram. Eu sempre fui classificada em algo, né, escolhida para representar a escola. Por quê? Porque minha mãe estava por trás. Eu tinha as ideias, mas quem as executava me ajudava a executar ela. Então, os livros, na época que eu estudava, a gente tinha uma biblioteca itinerante, que era interior do interior, né? E essa biblioteca passava na escola 1 mês e ficava 1 semana. Então, era a semana que eu mais gostava, porque era a semana onde a gente podia devorar os livros. E literalmente tinha que devorar, porque a gente não podia ficar com os livros, né? Então, todas as histórias possíveis
eu aproveitava para ler. Então, conheci o mundo da literatura infantil nessa biblioteca itinerante, que era uma caixa, na verdade, né? Não tinha lá muitos livros, tinha o quê? Uns 50. Eu sei que no final né, quando a gente acabava de estudar ali no final do ano, a gente já tinha lido todos os livros, porque a gente repetia as histórias, a gente brigava pelo Chapeuzinho Vermelho, né, pelos 7 cabritinhos, enfim, né? Mas a minha história começou ali. Voltando um pouquinho, então, ali na infância, eu acredito que tu não percebia essa emoção como ansiedade, não sabia nomear isso, né? Porque quando somos crianças, a gente tem essa noção vaga, eu acredito, de sentimentos, mas é impossível tu nomear isso. Esse é ansiedade, esse é nervosismo. Isso é uma coisa que vem depois. Não, as emoções, elas se misturam muito. Hoje eu estou fazendo essa análise porque eu olho para trás para poder entender que muitas vezes, né, o que nós carregamos vem da nossa família, mas não por alguém ser culpado disso. E isso é uma coisa que causa ansiedade hoje em dia, das mulheres se culparem por não darem o suficiente para os seus filhos, para a sua família, por não darem conta e assim por diante. Na época, a minha leitura era de exigência mesmo, né? Então, uma nota tinha que ser muito alta, né? Tanto que, pós-graduação que fiz em saúde mental, eu fiquei com 9,7 na média final e fiquei estarrecida porque não 10. E eu não aceitava isso, como foi difícil para mim isso, né? E foi o meu orientador que me deu menos nota do que a banca toda. E eu queria entender o porquê. Mas, gente, sabe, era uma nota. Então a gente carrega, assim, eu carrego muitas coisas, hoje eu consegui transformar isso, e a gente vai falar sobre isso, eu acho, no decorrer desse quadro, né? Chá com maracujá. Chá com maracujá, por quê? Porque vem também da infância, né? Tava com dor de cabeça, toma um chazinho. Então a gente traz muito disso. E na época a minha leitura era eu poder ser exigente para poder ser alguém e me dar bem na vida e não ser agricultora que nem minha mãe. Mas hoje, olha, assim, o que nós tínhamos tudo. Né? Então, assim, eu me lembro que eu não passei fome, eu não passei frio, né? Eu tive tudo aquilo que ela pôde me dar e era suficiente. A gente fazia uma leitura que não era suficiente, porque a gente sempre olhava para o outro, né? Para o futuro, como era distante esse futuro, como era quase que impossível sair desse ambiente, né? Que era limitado pelas montanhas, né? Era o além. Então, tinha muitas coisas que foram acontecendo durante essa infância que eu trouxe para a vida adulta ressignificadas, né? E como é que aconteceu esse processo para ti de ressignificar esses momentos, esses sentimentos? Foi muito trabalho, né? Mas, assim, quando porque tudo para estudar a gente tinha que sair de lá. Então, assim, a gente estudava até a 4ª série, depois da 5ª a 8ª era numa outra escola, que aí a gente eu fazia 10 quilômetros todos os dias para poder estudar e eu ia a cavalo. Né? Então, o meu meio de locomoção era o cavalo. E era muito bacana, né? Hoje eu não sei se conseguiria ainda, mas enfim. Era normal e natural porque todo mundo fazia isso. Então, para estudar, a gente tinha que sair. Muitos desistiam de estudar porque tinha que ficar em casa, na lavoura, ajudando os pais. Né? E a gente, então, foi impulsionada pela mãe para ir. E quando eu fui fazer o 2º grau, que daí eu também tive que sair da cidade e vim morar aqui em Guaporé para fazer o 2º grau, a minha ideia no 3º ano era fazer medicina. E eu fui para Porto Alegre com o intuito de fazer medicina e nunca fiz nem o vestibular para medicina, nenhum. Eu fiz para arquitetura, eu fiz uma série de coisas que eu achava que eu não ia passar. Então, veja bem, a gente já vem arrastando isso, né? Vem lá do interior, não tem, sabe, vai entrar como para uma faculdade de medicina, se, sabe, não sei direito as coisas. Mais ou menos a gente tinha isso, a gente se autodiscriminava. E aí eu acabei entrando, comecei a me interessar por alguns assuntos, e aí eu tinha umas amigas que iam fazer psicologia, eu disse, vou fazer esse barato também. Mas muito assim. E fui. E aí eu me apaixonei pelo primeiro professor que eu tive de psicologia, que era o Veiga, que ele deu história da psicopatologia. Eu tinha todas, né? Todas as doenças.
Já descobriu ali Descobri que eu tinha todas as patologias. Mas aí eu comecei a me empenhar para isso, e eu me apaixonei mesmo pela psicologia, porque eu ia fazer psicologia para depois fazer medicina. E aí eu não quis mais fazer medicina, eu segui na psicologia. Como que eu ressignifiquei isso? Eu ressignifiquei todas essas coisas estudando e olhando para trás para entender um pouquinho da minha história e ver onde é que reverberava na minha vida. Por exemplo, esse projeto, ele vem anos depois porque ele estava engavetado. Há muitos anos ele estava engavetado. Por quê? Porque eu não estava pronta, porque eu não sei o que falar, eu não lido bem com câmaras, até hoje eu não lido, né? É difícil a gente estar gravando esses programas e, enfim, essas coisas. Então, eu comecei a me dar conta que o meu nível de exigência para comigo me prejudicava em todos os aspectos da minha vida. Inclusive, eu repeti essa história com minhas filhas. Né? Não podia reprovar, tinha que tirar notas boas, não podia faltar aula, enfim, a gente repete esses padrões. E daqui a pouco comecei a ver que isso me impactava em muitas coisas. Por exemplo, quer ver uma coisa simples? Eu tinha um hobby, que era artesanato. Todo mundo dizia, nossa, que lindo isso, que pintura maravilhosa. Eu dizia, mas olha aqui, ó, aqui tem um borrado e eu tive que fazer uma borboletinha para esconder. Olhava sempre para os erros. Olhava para os erros. E aí, é claro, depois de muita terapia, né, minha psicóloga também foi dizendo assim, tá, mas e aí, o que tem de bonito nessa caixa? O que tem de bom? Tá mais do que pronta. E todo mundo dizia, tu tá pronta, tu tem que, né, enfim. E aí eu tive uma crise de ansiedade bem séria. E aí eu achava que eu estava doente, que eu estava infartando, realmente. E aí fiz tudo que foi tipo de exame. E fui para o cardiologista, e fui para o ginecologista, e fui para o gastroenterologista, e fui para todos possíveis e imagináveis, e eu não tive nada, eu não tinha nada. E foi ali que comecei a entender. E eu me apaixonei pelo tema de ansiedade também. Por quê? Se aconteceu comigo e eu consegui entender o que está se passando, qual o gatilho, né? E aí entra a questão assim da procrastinação, né? Que eu passei procrastinando, não estou pronta, e mais um curso, e mais um curso, e mais um curso. Eu tenho, né, muitos cursos. Eles me ajudaram, sabe? Muito. Mas se eu não colocar a mão na massa, se eu não fizer, não vai adiantar nada essa minha experiência. Agora, chegou o momento que tu quer, então, partilhar essa experiência com outras pessoas? Então, acho que sim. O que te motiva isso? O que me motiva é ver que dá certo. Certo? Eu acredito muito que existem muitas coisas que dá pra gente fazer, que são simples. Sim, um chá com maracujá, o que é que faz um chá com maracujá? Desfoca a minha ansiedade daquilo que eu estou pensando lá na frente, porque não vai dar, porque eu tenho que gravar um programa, porque eu vou ter que atender uma pessoa, porque eu tenho que ser perfeita nos atendimentos, né? E aí tu vai tomar um chazinho. O que acontece? É o chá? Também o chá, né? O chá ajuda, assim, mas desfoca daquela tua preocupação, que é pré-existente, né? Ela vem antes, ela é ligada ao futuro, as coisas que não aconteceram, e aí tu fica degustando isso. Olha que delícia, né? E isso acaba que é um convite para todos vocês, experimentem. Contem suas histórias, escrevam suas histórias, compartilhem suas histórias, porque elas são lindas e vai ajudar muita gente. Então, o que eu fiz? Eu acho que nesse momento eu posso ajudar muita gente. Não só com a minha história, mas com algumas técnicas, conversando sobre isso. Olha quanto tempo eu demorei para falar sobre... Estou pronta para falar sobre ansiedade. Estou pronta para ensinar sobre ansiedade. E tu acha que hoje, com todo o estudo, as técnicas, os métodos que tu desenvolveu, consegue fazer com que as pessoas consigam trilhar esse caminho de uma forma talvez um pouco melhor, um pouco mais fácil até do que foi para ti? Com certeza. É trilhar um caminho, é isso. Porque todo mundo tem uma história, todo mundo trilha um caminho, todo mundo vai para algum lugar, todo mundo tem desejos e tem sonhos. Então, se
com a bagagem que eu tenho, eu consigo passar 10% da minha bagagem para as pessoas e elas colocarem em prática aquilo que a gente, né, dá como sugestão, tipo esse do chá. Pensa o que vai reverberar na vida das mulheres, tá? Porque o que tem de diferente mulher? Ai, por que mulher? Porque eu sou mulher, porque eu passei por várias situações, eu trabalho fora, eu criei filhos. Quer ver uma coisa? Eu escuto muitas vezes, eu tenho filhos pequenos, eu não vou deixar para depois. A minha primeira pós-graduação, a minha jornalista era bebê. Ela ia comigo no Bebê Conforto, então ela também aprendeu a gostar de estudar, de ler e etc., pela estimulação que a gente fazia. Porque eu levava ela comigo? Não. Porque quando eu tinha um tempo para ficar com eles, com as minhas filhas, eu lia as histórias. Eu tinha um tempo de qualidade, né? Tinha 8 livros, eu tinha que ler os 8. Todas as noites. Todas as noites. Não podia pular nenhum parágrafo. E a Diana não sabia ler, mas ela aprendeu a olhar para aquelas figuras e eu lia. E quando eu estava cansada e pulava uma linha, eu me lembro de dizer, não é assim. E eu tinha que voltar e ler de novo. Então, acho que tu vai estimulando. E eu fiz minha pós-graduação indo de Guaporé a Porto Alegre, são quase 300 quilômetros, né? Viajava com ela. Eu estudava na sexta e sábado, né? Muitas vezes, né? Tinha que sair da sala porque chorava, porque não ficava desacomodada. Daqui a pouco um professor levava para casa e assim por diante. Mas eu fiz meus 2 anos de pós-graduação presencial na época com a minha bebê. Ela tinha 1 ano e ela terminou, ela tinha quase 3 anos de idade. E era assim, era aquilo que tu quer focar, aquilo que tu quer fazer. Acho que isso é bem importante, né? Então, o que eu passei de mim para minhas filhas, a minha ansiedade foi também, né? Porque meu nível de exigência foi também. Elas são pessoas extremamente exigentes, as duas querem ser perfeccionistas, a gente trabalha o tempo inteiro com isso, olha, dando meus exemplos, não é bem assim, olha, faz, tu é capaz e assim por diante, mas isso fica, claro que fica. Isso é ruim, eu sou culpada nem um pouco. A forma que eu processei a informação que minha mãe me deu foi, tu vai ser alguém, só que eu processei, vou ser perfeita. A forma que elas processaram essa informação também, eu vou ser alguém, mas vou ser perfeita. Né? Então, o processamento da informação e a forma como elas reagiram a tudo isso, né? E é por ali. E mais uma dica, eu não tenho que me sentir culpada por meu filho ser assim, o assado. Né? Ele tem a história dele, ele vai criar a história dele, mas sim, eu sou responsável pela criação, pela educação e para conduzir eles por um bom caminho. Agora, isentar eles de terem ansiedade, de terem medos, de serem perfeitos, é um pouco mais difícil, né? Até porque, como a gente sempre está falando continuamente por aí, ter ansiedade é uma coisa normal, né? De todas as pessoas têm ansiedade. Que momentos que a gente consegue perceber que essa ansiedade está fora do comum, assim? A gente nasce com ansiedade, e a ansiedade ela é muito boa porque ela faz a gente criar, né? Ela faz a gente se movimentar. Então, ela é inerente a todo ser humano. Quando ela está fora do eixo, é quando ela te impacta, quando ela te impede. Por exemplo, falando um pouquinho da minha história, a ansiedade entrou muito na procrastinação, né? De não estar pronta, de querer ser perfeita, de não querer dar o tapa, sei lá, a cara tapa, né? Que nem as pessoas falam. Mas nesse sentido, eu acho que ela impacta, assim, quando ela começa quando eu fico centrada, será que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Não, será que? Ela te impede, daqui a pouco tu tem muita capacidade, né? E tu vai para uma reunião e aí te dá um branco. É normal te dar um branco, sabe? Volta, respira, né? Tenta te centrar de novo, te empodera, né? Todo mundo passa por esses processos. Então, quando a ansiedade ela te impede de agir, ela te impede de ser feliz, ela te impede de realização, ela está te atrapalhando. É a hora
da gente buscar ajuda, é hora de aprender técnicas de como lidar com ela. Tenho várias técnicas que dá para se lidar com a ansiedade. Ter um tempo para a gente parar e pensar quem eu sou, o que eu quero ser, do que eu sou capaz. De novo olhar para mim me empoderando, que isso é bem possível de fazer. Nesse trabalho, por que tu quer focar nas mulheres e o que são essas mulheres empreendedoras? Por que empreendedoras? Qualquer mulher que faça algo, ela é uma empreendedora. A minha mãe era uma empreendedora nata, né? Se não for, numa época em que não tinha, né, máquinas, digamos, para a agricultura, eles eram os agricultores fortes da região, certo? Eles tinham uma boa casa, ela tinha uma visão das coisas, ela pensava lá adiante, então ela tinha tudo que se... Olha, a gente fala tanto em açúcar mascavo, eles faziam açúcar mascavo, era uma coisa natural, certo? Batata inglesa, batata não sei das doce, batata mandioquinha, não sei o que. Não tinha abacaxi, tinha um ananás. Não tinha ameixa pequenininha, tinha ameixa grande. Tinha frutas da estação, tinha tudo o que se possa imaginar. Mas por quê? Porque ela tinha uma visão, isso é empreender. Uma empreendedora não precisa necessariamente estar no mundo dos negócios e estar lá numa gerência do Banco Central, vamos imaginar. Mas eu posso ter uma empresa pequena de faxina, eu posso ser uma empreendedora dentro da minha casa, fazendo coisas, sendo autônoma, prestando serviços, criando meus filhos, trabalhando fora. Isso é ser empreendedora. Quando a gente fala em empreendedorismo, me parece que se fica muito centrada nos grandes negócios, não é só isso. São pequenos negócios que te levam a ser grande. É mais uma mentalidade do que uma profissão em si. Justamente. Eu poder ver que todo mundo pode empreender, todo mundo pode ser um empreendedor dentro do seu nicho, dentro das suas características, dentro das suas profissões. É poder desenvolver essa criatividade e essa visão, né? Que eu posso estar lá adiante, sim. Eu posso ir além daquilo que eu faço no dia a dia. E por que mulheres empreendedoras? Porque as mulheres, né? Elas têm também muitos desafios, né? Quer queira, quer não. Eu estava falando esses tempos com umas mulheres que são da área de engenharia mecânica. Tem duas amigas que trabalham na engenharia mecânica e elas falavam assim: nós somos na nossa empresa em 6 mulheres, no setor, 6 mulheres e 4 homens, mas quando tem uma grande reunião, quem que representa o setor? Os homens. Né? Mas e por que são 6 mulheres? Porque são mais detalhistas, né? Enfim, não, porque são boas naquilo que fazem, porque elas galgaram esse espaço, elas acreditaram, elas foram para a linha de frente e estão lá trabalhando. Ainda tem muito que conquistar? Sim, tem muito que conquistar, mas eu acho que a gente tem que olhar para as conquistas que a gente teve até hoje e ver o quanto que a gente cresceu, né? Eu preciso deixar de olhar para meus filhos? Não. Poder fazer, que é outra causa grande da ansiedade, mas poder fazer um equilíbrio, né, na minha vida. Por exemplo, se eu estou falando contigo dos problemas que eu enfrentei, tu vai crescer aprendendo que tu pode enfrentar esses conflitos, esses problemas. Se eu estou falando contigo que o chá de maracujá é gostoso e te ofereço um chá, tu vai tomar e tu vai gostar, mas tu vai ter a opção de dizer, não, esse eu não gostei muito, né? Então eu vou escolher um de ameixa, eu vou escolher um de, sei lá, laranja, ou então eu não quero chá, quero um café. Tá? Então é isso, o empreendedorismo ele está nessas entrelinhas todas e da gente parar de se culpar o tempo inteiro que meu filho não é assim por minha causa, porque eu não tenho tanto tempo com meu marido, com meu filho para casa. Por perfeito a gente não vai ser. Alguma coisa tem que deixar de fazer muitas vezes. Não consegui lavar a louça hoje, muito bem, a minha empregada não apareceu, a casa está uma bagunça. E aí? Entende? Poder lidar com essas situações cotidianas e olhar elas como normais e naturais e não como uma leoa que tem que fazer tudo. E para as nossas mulheres, mães especialmente, que estão nos assistindo hoje, como que elas podem lidar no dia a dia com essa ansiedade nelas e nos filhos também? Uma boa pergunta, né? Porque, primeiro,
para lidar com a ansiedade, eu preciso identificar que eu estou ansiosa, né? E aí, assim, sempre a pergunta é, por que eu estou assim? O que está acontecendo comigo? O que está me desacomodando? Identificar o gatilho que provocou todas essas reações, que é a taquicardia, que é a sudorese, que é a dor no peito, né? Que é o excesso de pensamentos, né? Porque fica um turbilhão de pensamentos, tu pensa numa coisa, noutra, e tudo muito junto, muito rápido, né? Então, se eu estou numa situação dessas, é óbvio que a minha família vai perceber isso. E como é importante, por exemplo, quando meu filho diz assim, eu tenho medo escuro, eu poder identificar o porquê que ele tem medo desse escuro. É do escuro? Alguém falou alguma coisa? Ou é alguma coisa dentro dele que faz com que... Crianças têm medo de escuro, né? Mas se eu estou ansiosa, o que eu penso? Meu Deus, eu sou uma mãe, olha só, ele está com os mesmos medos que eu tinha no marginal, então ele está com medo e agora o que eu faço? O sentar ou conversar, né? Uma das coisas que dá para fazer com crianças que têm medo de escuro, tu sentar com ela, do ladinho com ela no teu colo, apaga todas as luzes da sala de noite, deixa escuro, deixa claro, deixa escuro, deixa claro, sabe? Ela vai vendo que é só a ausência de luz, né? Então, vai acontecer isso numa noite? Não, não vai. Isso é um processo. E está conversando e está acolhendo. Pessoas ansiosas, crianças ansiosas precisam ser acolhidas, precisam ser entendidas. Esse dia eu estava falando com uma professora, ela me disse assim, tu que sabe um pouco da ansiedade, deixa eu te contar o que aconteceu. Um aluno meu teve uma crise de ansiedade e sabe, ele não conseguia respirar, e eu peguei, convidei ele para ir para o pátio, daí eu fui mostrando para ele coisas. Olha que maravilha! O que ela fez? Ela desfocou, ela tirou do sintoma, não ficou todo mundo em volta, ele vai morrer, não vai conseguir respirar, tem que chamar a mãe. Aí foram caminhando lá no pátio, daqui a pouco a criança se acalmou. Eu fiz certo, devia ter ligado para o SAMU, devia ter ligado para a mãe, sabe? Então as pessoas duvidam das suas próprias capacidades, mães duvidam das suas capacidades. Eu duvidei muitas vezes. Acontecia alguma coisa com minhas filhas, eu achava, nossa, o que eu fiz de errado? É isso? É a gente poder lidar com essa coisa. A gente, quando faz alguma coisa, quando adota uma atitude, quando adota um comportamento, naquele momento é o melhor que eu podia dar. É a única saída que eu tinha, né? Então, o melhor que eu pude naquele momento foi assim. Depois eu identifiquei que eu podia mudar, bom, então eu vou mudar. É isto, é lidar com essas situações que elas são cotidianas do dia a dia. E são coisas que acontecem e são simples, para a gente não ficar carregando mais um chicotinho nas nossas costas, dizendo assim, eu sou culpada, não devia, então, vai, agora escolho a empresa ou escolho a casa, sabe? Então, é difícil isso. E se tu pudesse dar hoje um conselho para as mulheres que estão nos vendo, para as pessoas que estão por aí, que estão enfrentando situações de crises, de ansiedade, de desconforto, o que tu diria para elas hoje? Em primeiro lugar, assistam a gente, porque vai ter muita matéria legal, né? Muitas coisas, vai ter muitas dicas. Mas a gente vai passar por um processo de autoavaliação o tempo inteiro, né? Eu diria para essas mulheres, não se critiquem tanto. Não fiquem encontrando sempre as coisas que não deram certo. Não fiquem se preocupando todo dia se vai ou não dá conta. Divida teu dia em vários turnos, em mini turnos. Divida tuas tarefas em mini tarefas. Seccione, faça uma de cada vez. Quando terminar, diz, olha, terminei. Aí começa a outra. Terminei essa também. Sabe? Porque quando a gente pensa num bloco tudo junto, o que acontece? A sensação é que realmente é muito e que não vai dar conta. Quando a gente começa a dividir em pequenas tarefas, a grande tarefa, a gente começa a se acalmar. Então, eu tenho que levar meu filho para a escola, então vou levar meu filho para a escola, dei um engarrafamento do cão, vou me atrasar? Vou me atrasar. Né? Eu vou lutar contra o engarrafamento, vai adiantar? Não, não vai. É poder aceitar muitas vezes que imprevistos acontecem, que a gente não é perfeita, que a gente não precisa se auto-sabotar o tempo inteiro para provar que é boa. É olhar para minhas qualidades, olhar para as coisas que eu dou conta e aquelas que eu não dei, me perguntar, peraí, só um pouquinho, será que a minha agenda estava cheia demais, eu botei além daquilo que eu posso suportar? Será que eu não tenho que equilibrar isso? Então,
O que é essencial eu fazer nesse dia, eu vou fazer. E aí as outras coisas, bom, o que pode ser feito para mais tarde, vou deixar para mais tarde. Então, poder fazer isso nos alivia muito durante o dia. Então, são coisas simples que a gente pode fazer. Eu te convido a toda semana vir tomar um chá com maracujá. Nós vamos partilhar muitas dicas. Vamos conversar sobre várias situações. Hoje foi uma pequena história sobre a minha vida, de como eu trilhei, como eu cheguei até aqui, para que você possa saber que a gente é falha o tempo inteiro, mas que as conquistas elas são muito maiores. Coloca aqui nos teus comentários o que tu achaste disso. Coloca nos teus comentários tua dúvida. Compartilha com tuas amigas esse vídeo, convida elas para vir tomar um chá com maracujá. E aí sim, a gente vai ter um grupo de mulheres empoderadas, muito empoderadas e muito capazes. Até a semana que vem.